Poder e conhecimento. Nós temos aí navegado as águas desse livro, do livro de Atos, estudado essa palavra, e hoje nós vamos continuar esse estudo no capítulo 13. Então já pode deixar a sua Bíblia aberta em Atos 13. Mas eu quero começar com uma reflexão que é o seguinte. Nos últimos dias, nós temos ouvido falar sobre guerras. Nós temos ouvido falar sobre conflitos, sobre tensões que estão aí se espalhando sobre a terra. Já há algum tempo, nós temos acompanhado o conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Já tem alguns meses que temos ouvido falar disso. E esse conflito trouxe para nós uma consciência ainda maior do clima bélico que existe, paira por todo o mundo. Mais recentemente, nós estamos acompanhando também o conflito que está acontecendo em Israel. Apesar dessa guerra que está acontecendo ali ser uma guerra contra um grupo terrorista, violento, nós sabemos que existe por trás disso muitos interesses políticos de várias nações, o que potencializa para que o conflito se deflagre ainda mais internacionalmente. Mas quando nós paramos para observar ao nosso redor, nós percebemos que o nosso mundo vive quase que um processo de autodestruição. É como se nós estivéssemos nos destruindo. E as guerras pelo mundo, elas nos lembram da miséria do ser humano. E quando eu digo miséria, eu não digo só da miséria financeira, da miséria de recursos, mas da miséria do amor, da miséria de alma, da miséria de sentido para aqueles que não conseguem ver sentido para além dessa vida. E por isso, o que vemos ao nosso redor, e às vezes até em nosso coração, são os efeitos do nosso pecado, do nosso egoísmo, das nossas cobiças, dos nossos desejos autocentrados, do nosso pecado individual e coletivo, que no fim se encontram como a raiz de toda essa condição dolorosa que nós vemos quando nós olhamos pelo mundo e vemos conflitos como o que falamos. Porém, hoje no texto que nós leremos, nós vamos ser lembrados que quando nós falamos de guerra, que quando pensamos em guerra, nós não estamos apenas falando de uma guerra que acontece em outro continente. Nós não estamos falando apenas de coisas que nós somos informados através da internet ou através de outras pessoas. Nós não estamos falando a respeito apenas de coisas que não pertencem à nossa realidade, mas nós estamos em guerra. Sim, eu e você. Nós estamos em guerra. Porque todas as batalhas das quais nós falamos, na verdade, são um reflexo de uma guerra muito mais profunda. E essa guerra mais profunda da qual eu estou falando não é uma guerra entre nações, mas é uma guerra entre reinos. Uma guerra na qual eu e você temos um papel. E nós estamos no meio dela em um campo de batalha. E todos nós aqui hoje estamos participando dessa guerra. Porque apesar do destino dessa guerra já ter sido decretado, a verdade é que nós ainda vemos batalhas se desenrolando pelo campo e vivenciamos muitas dessas batalhas. Já há alguns domingos, nós temos, através do livro de Atos, visto como o evangelho que nós cremos é um evangelho de poder e é um evangelho de conhecimento. E em Atos nós vimos como o Senhor comissiona os seus discípulos a proclamarem uma mensagem. E essa mensagem que eles proclamam é uma mensagem de poder. É uma mensagem que quando as pessoas ouvem, elas são curadas, elas são libertas e elas são confrontadas com o pecado que elas cometem. E ao mesmo tempo que o evangelho é proclamado, porém nós vemos também que acontece uma outra coisa. Enquanto a igreja está proclamando o evangelho, a resistência contra essa proclamação também se manifesta, também cresce. E é isso que nós podemos ver ao lermos com atenção o livro de Atos, como nós temos feito. Essa perseguição vai se intensificando, e aqueles que pregam a Cristo, que seguem a Cristo, começam a sofrer na narrativa desse livro perseguições, são colocados em prisões, são ameaçados de morte.
E o livro de Atos nos revela que existe uma grande batalha enquanto o império das trevas cai e o reino de Deus é estabelecido no nosso meio. E hoje nós vamos ver mais uma dessas batalhas que nos apontam que, por maior que seja a resistência, ela nunca será suficiente para resistir ao propósito que Deus já determinou. Por isso eu quero te convidar a ler Atos 13, versículos 4 a 12. Atos 13, 4 a 12. E assim diz a palavra do Senhor. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha, até Pafos, encontraram certo judeu, de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. O procônsul, tendo chamado a Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão. E andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Quero te convidar a fechar os seus olhos e orar. Ore por você. Ore para que o Senhor fale ao seu coração nessa manhã. Para que você não fique distraído e perca o que Ele tem para ministrar ao seu coração. Senhor, nós nos apresentamos nessa manhã diante de Ti, sedentos, necessitados de que o Senhor fale conosco. Tire a nossa distração de jogo. Traga os nossos pensamentos e o nosso coração para serem derramados diante da Tua palavra. Coloque temor no nosso coração e destampe os nossos ouvidos espirituais, para que o Teu Espírito fale conosco. Nos dê um coração conforme o Teu, enquanto o Teu Espírito ministra a nós a Tua verdade. Usa a minha vida com graça para abençoar os meus irmãos, porque não estamos aqui nessa manhã para ouvirmos a palavra de homem algum, mas para ouvirmos o nosso Criador, para ouvirmos aquele que nos chamou e aquele que chama as ovelhas que ainda estão dispersas. Que nessa manhã, Pai, nós sejamos encontrados aqui pela Tua presença, nós sejamos encontrados aqui pela Tua verdade. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o trecho que nós acabamos de ler, no livro de Atos, é um trecho que fica conhecido como a primeira viagem missionária de Paulo. E como nós temos visto, depois que Jesus ascende aos céus, o que Ele faz? Ele havia comissionado os discípulos, para que os discípulos saiam. Primeiro esperem, como nós vimos em Atos 2, recebam o Espírito e saiam, e vão e preguem o Evangelho. Preguem uma palavra, que é uma palavra verdadeira, e preguem essa palavra no poder do Espírito Santo.
E enquanto os discípulos recebem o Espírito e começam a obedecer ao Senhor e a proclamar a sua verdade, ir de cidade em cidade, de casa em casa, proclamando o Evangelho, eles notam que começa a existir também uma forte e crescente resistência contra eles e contra o que eles estavam fazendo. No entanto, nós vemos que essa resistência não frustra os planos de Deus, não frustra a missão dos apóstolos, pelo contrário. Existe um princípio bíblico que nos é revelado em Gênesis, que é um dos princípios que eu acho dos mais maravilhosos das Escrituras. Dos mais maravilhosos porque esse princípio revelado em Gênesis se estende por toda a história da redenção, nos alcança em meio à nossa própria vida. E qual é esse princípio do qual eu estou falando? Nós o vemos quando nos lembramos da história de José. José foi vendido pelos seus irmãos, perseguido por eles, perseguido por outros, preso. E de repente José se torna o homem mais exaltado do Egito, exaltado por Faraó. E não só isso, mas José se torna também o meio pelo qual a sua família seria salva. E em determinado momento da história, quando José se apresenta diante dos seus irmãos, está falando com eles, nós vemos esse princípio se revelar nas palavras de José. Nas palavras de José àqueles que o haviam traído, quando ele diz o seguinte em Gênesis 50, 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. O diabo é o ser mais frustrado da história. Porque todas as suas tentativas de frustrar os planos de Deus, na verdade, trazem glória para o nome de Deus. E a lista é grande. Mas quem pode se esquecer de histórias como a de José? Ou de histórias como a de Jó? Ou por que não falar da crucificação, momentos de destaque para a coleção de fracassos do inferno? Onde tudo que o diabo consegue fazer é trazer glória para Deus. Em Atos não é diferente. O reino das trevas continua o seu empreendimento fracassado de tentar impedir que o plano de Deus se cumpra. De tentar atrapalhar de alguma forma que a missão dada por Cristo aos seus discípulos aconteça. Mas isso tudo acontece somente para que o reino das trevas, o diabo e seus demônios sejam mais uma vez envergonhados pelo poder de Jesus. Porque ao tentarem sufocar a igreja, eles espalham a igreja. E no texto em que nós lemos hoje, ao tentarem impedir que um homem se converta, se torna um instrumento da sua fé, instrumento da sua conversão. Servem para que ele chegue, na verdade, ao conhecimento da fé. No entanto, por mais que nós já saibamos que a vitória pertence ao Senhor, e que Ele cumpre o seu plano, nós precisamos, meus irmãos, eu e você, ficarmos atentos a essa guerra, da qual nós somos participantes e na qual nós estamos, porque é verdade que ninguém pode frustrar os planos de Deus, que ninguém pode atrapalhar os seus desígnios, que não há homem poderoso demais, demônio poderoso demais, que possa atrapalhar o que Deus decretou na história da redenção, mas ao mesmo tempo, nós devemos andar vigilantes, nós devemos andar atentos, como o apóstolo Pedro nos orienta na sua epístola, quando ele diz em 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Irmãos, nós estamos em guerra, assim como o apóstolo Paulo estava em guerra, no texto que nós lemos hoje. E existem princípios de batalha que são importantes para nós guerrearmos as nossas guerras. E nessa manhã eu quero que você observe esse texto que nós lemos comigo. E nós vamos entender a partir dessa passagem alguns princípios de batalha que são importantes para nós lutarmos a guerra na qual nós nos encontramos. E eu quero compartilhar com você 3 princípios importantes para a batalha. O primeiro, reconhecer a estratégia. O segundo,
identificar os agentes. E o terceiro, lutar as batalhas. Vamos observar então o primeiro, reconhecer a estratégia. Preste atenção no versículo 4 a 6. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Uma vez que nós tomamos a consciência de que nós não estamos andando em um campo neutro, mas que nós estamos andando em um campo de batalha, é necessário que nós reconheçamos a estratégia pela qual nós devemos nos mover e que nós reconheçamos a estratégia pela qual o nosso inimigo se move. E nesses breves versículos que nós lemos, nós podemos enxergar essas duas coisas. Nós podemos, por um lado, entender a nossa estratégia, a estratégia pela qual nós devemos nos mover, e podemos ver também a estratégia pela qual o nosso inimigo se move em um mundo maligno. Nesse mesmo capítulo de Atos, nos versículos anteriores ao que lemos, nós já começamos a ser informados sobre alguns desses princípios pelo qual nós nos movemos. Nos versículos anteriores do mesmo capítulo, nós somos informados que enquanto a igreja adorava o Senhor, orava e jejuava, o Espírito Santo separou a Barnabé e Paulo. E por isso, no versículo 4, nós lemos que o Espírito os enviou. Por quê? Porque ele o fez mediante a instrução que havia dado à igreja. E aqui nós encontramos os primeiros princípios que nós devemos entender para a batalha. A nossa guerra começa com adoração, com jejum e com oração. Uma igreja que não adora, uma igreja que não ora, uma igreja que não louva, é uma igreja que não crê. E se você não adora, não ora, não jejua, você não crê. Se nós cremos, a adoração se torna uma resposta inevitável. O jejum se torna uma ferramenta inestimável. E a oração se torna uma necessidade inegociável. E quando a igreja está reunida em um só espírito de adoração, enquanto os irmãos oravam, enquanto os irmãos ali em Atos jejuavam, o Espírito de Deus se movia no meio deles, e se movendo no meio deles, separa a Barnabé e a Paulo. Nós não lutamos as nossas batalhas de acordo com a nossa agenda e a nossa vontade, ou pelas nossas forças. Do contrário, nós seremos envergonhados. Nós precisamos buscar a vontade de Deus, e nós precisamos agir de acordo com a vontade que Ele revela a nós, na revelação da sua palavra, para nós lutarmos nesse campo de batalha que nós estamos nesse mundo maligno. Mas pastor, eu estou me sentindo fraco. São muitas tentações. As coisas estão difíceis. Eu não tenho força para fazer nada. Os meus inimigos estão batendo na minha porta. Eu estou passando por dificuldade financeira. Eu tenho tristeza no meu coração. Meu irmão, bem-vindo à guerra. Nós não estamos em férias. Nós estamos em guerra. E nós lutamos a nossa guerra com adoração. Nós lutamos a nossa guerra com jejum. Nós lutamos a nossa guerra com oração. Nós estamos em guerra. Vai ser difícil mesmo. Vão ter dificuldades no caminho. Vão ter inimigos te perseguindo, sim. Se a coisa está muito fácil, tem alguma coisa errada, porque nós estamos em guerra. Fique atento. E a nossa estratégia começa com adoração, jejum e oração, para matar a nossa carne, calar as mentiras do diabo e lutar pelo poder de Deus, porque não é pela força do nosso braço que nós lutamos. Ao serem enviados pelo Espírito, nós vemos um segundo elemento estratégico nesse texto que lemos. Diz que eles começaram a anunciar a palavra de Deus. A nossa guerra é lutada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma. A palavra de Deus é a nossa espada, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, quando nós lemos:
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E quando Paulo e Barnabé se dirigem a uma cidade, como se dirigiram, e chegam ali, para onde eles vão? Eles vão para a sinagoga. E por que eles vão para a sinagoga? Eu poderia dizer que é porque na sinagoga eles encontrariam ali pessoas reunidas, que é porque na sinagoga eles encontrariam judeus para comunicar a mensagem do evangelho, que ali talvez fosse um ponto estratégico para que aquela palavra se disseminasse pelo resto da cidade. Mas muito mais do que isso, eles vão à sinagoga para quê? Eles vão para pregar a palavra de Deus. Porque sem a proclamação da palavra não há libertação. Só há libertação quando nós temos um encontro com a verdade. E isso nos ajuda também a discernir qual é a estratégia do inimigo. Porque se a nossa arma é a proclamação da verdade, adivinhe qual é a estratégia do inimigo? É a mentira. O diabo trabalha com mentiras. Quando eles chegam naquela cidade, eles encontram ali um judeu. E como se chama esse judeu? Bar Jesus. Aquele homem era filho do diabo. E como filho do diabo, ele cumpre as estratégias de seu pai. E nós somos informados que ele praticava magia e ele era falso profeta. Agora, eu quero que você repare nessas características que são dadas aqui nessa passagem a respeito de Bar Jesus, esse filho do diabo. O que nós aprendemos aqui sobre ele? Que ele praticava magias e ele era falso profeta. Nós temos falado aqui com vocês, domingo após domingo, que o evangelho que cremos é um evangelho de poder e um evangelho de conhecimento. E o que é que o diabo e seu filho Bar Jesus fazem? Praticam magia e são falsos profetas. Falso poder e falso conhecimento. É assim que nós vemos que Bar Jesus e seu pai, o diabo, operam aqui. Essas são as estratégias do inimigo no campo de batalha. Como os magos do Egito, como os profetas de Baal, esses falsos profetas tentam enganar a homens em uma rede de mentiras. Irmãos, não pense que a estratégia diabólica mudou. A estratégia continua a mesma, ainda que se apresente de formas levemente diferentes, dependendo da cultura ou do tempo. Ainda a estratégia do diabo é através dessas magias e através dessas mentiras. As pessoas continuam tentando manipular o mundo espiritual. As pessoas continuam tentando consultar os mortos. As pessoas continuam tentando lidar com forças ocultas que desconhecem. E se você tem dúvida disso, acha que você não viu isso na sua universidade ou no seu trabalho, vai dar uma volta nas ruas de Belo Horizonte e para ler os postes. As pessoas continuam da mesma maneira tentando manipular forças ocultas que não conhecem. A estratégia do diabo não mudou. Além da magia, existe uma rede de mentiras. Ideologias que são pregadas para tentar apontar ao homem um falso caminho de salvação. E esses falsos profetas que pregarão ideologias para nós e para a sociedade na qual nós estamos, podem apontar para você que o caminho da salvação é um caminho de desenvolvimento pessoal, ou é um caminho da bondade humana, ou é um caminho do materialismo, ou de figuras políticas, ou por qualquer outra coisa que não seja o caminho da salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o diabo continua com as suas mesmas estratégias, tentando substituir esse caminho, para parecer um caminho de salvação que na verdade só leva à morte, só leva à perdição. Então cuidado a colocar a sua fé sobre homens, ao colocar a sua fé sobre ideias humanas, ao colocar a sua fé em você mesmo, pensando que você pode se desenvolver pessoalmente ao ponto de que todos os seus problemas existenciais estarão resolvidos. Cuidado,
porque as estratégias do diabo continuam as mesmas e só há um caminho até o Pai, e esse caminho é Jesus. Agora, existe ainda um último ponto estratégico que nós precisamos prestar atenção aqui, e não podemos ignorar no texto. Paulo e Barnabé são enviados pelo Espírito através dos irmãos da igreja. Paulo e Barnabé são dois. Eles são enviados juntos. E ainda eles têm um auxiliar, João Marcos, que vai com eles. E você sabe que isso está nos apontando que a nossa guerra, nós não lutamos sozinhos. Que não é nós e Deus contra o mundo, porque Deus nos deu a igreja. Porque Deus nos deu uns aos outros, para lutarmos uns com os outros, para a glória de Deus, ao lado uns dos outros. A vida cristã não se vive sozinho. Nós não fazemos missão sozinhos. Nós não vamos em frente sozinhos, porque o Senhor nos conectou ao seu corpo, a igreja. E por isso é importante, meu irmão, que nós venhamos a congregar juntos, orar uns pelos outros, cuidarmos uns dos outros, atendermos e respondermos às necessidades uns dos outros, porque o Senhor, Deus, Criador de todo o universo que nos criou assim, nos criou para isso. E você sabe que você não foi criado para ficar sozinho, e olha que eu gosto de ficar sozinho, mas eu sei que eu não fui criado para isso. E nós vemos esse traço dessa estratégia aqui também, que é na igreja que nós somos fortalecidos, revigorados, encontramos suporte, encontramos consolo, conforto, ajuda. Não se esqueça desse ponto da estratégia. Uma vez que nós reconhecemos as nossas estratégias, e uma vez que conhecemos as estratégias do inimigo, eu quero chamar a sua atenção para um segundo ponto e princípio importante para a batalha, que é identificar os agentes. Veja do versículo 7 a 8. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Em uma guerra, não é importante sabermos apenas a nossa estratégia, mas também a estratégia do inimigo com quem estamos lidando. Mas também é importante que nós saibamos quem são os nossos aliados, quem são os nossos inimigos, quem são os civis nesse campo de batalha. Nós precisamos identificar os agentes. E nesse segundo momento do texto, nós entramos no primeiro de dois contrastes que vão ser estabelecidos nessa passagem em Atos. O primeiro contraste é entre Barnabé e Paulo. E o segundo contraste é entre Barnabé e Paulo. Oh, mas você falou a mesma coisa? Não. Só para ver se você está prestando atenção. Porque o primeiro contraste é entre Barnabé e Paulo, Sérgio Paulo. O segundo contraste é entre Barnabé e Paulo, o apóstolo Paulo. Então, primeiro nós vamos dar atenção ao primeiro contraste. Vamos entender então o que está acontecendo aqui. Na região onde Paulo e Barnabé estavam, o domínio era romano. E o domínio romano era exercido através da função deste governante, que é o procônsul Sérgio Paulo. E esse homem, ele é descrito aqui como um homem inteligente que desejava ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, como um homem inteligente, Sérgio Paulo provavelmente estava curioso. O que é essa notícia? Quem é esse Jesus? O que é esse evangelho? Eu quero saber mais sobre isso. Isso despertou a curiosidade, talvez intelectual, de Sérgio Paulo. Há um desejo para conhecer mais sobre aquilo. No entanto, por trás desse desejo, que pode parecer inocente, nós sabemos que existe uma guerra espiritual. E dentro da providência divina, Deus já havia designado que Paulo e Barnabé fossem separados, que eles fossem para aquela cidade, que eles encontrassem Sérgio Paulo ali, e que Sérgio Paulo iria se tornar curioso a respeito daquela doutrina pregada por aqueles homens. Mas dentro da resistência maligna, aquele homem estava acompanhado por Bar-Jesus. E aqui nós vamos ver esse primeiro contraste a ser observado.
Enquanto Sérgio Paulo demonstra desejo pela verdade, Bar Jesus, que era uma espécie de conselheiro do procônsul, ele resiste à verdade, ao ponto de eu poder dizer a você, sem medo de errar, que Bar Jesus se apresenta aqui como um anticristo. Um anticristo no sentido que o apóstolo João nos fala na sua epístola, quando ele escreve no capítulo 2, filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem também agora, muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. E assim, Bar Jesus negava o Pai e o Filho, negava a fé e procurava desviar Sérgio Paulo da fé, impedindo que ele cresça. Agora, repare que Sérgio Paulo não é qualquer pessoa. Sérgio Paulo é o governante responsável por toda aquela região, e ao estar dominado pelos conselhos de Bar Jesus, nós sabemos que aquela região também estava sobre trevas em opressão. O testemunho que temos diante dos fatos que vemos é esse. Não há apenas a opressão sobre uma vida de uma pessoa, mas Paulo e Barnabé haviam entrado em um campo de batalha que estava governado por demônios. A guerra espiritual estava acontecendo. E não só Sérgio Paulo estava prestes a sair da influência do maligno, mas toda aquela região que estava encoberta por trevas, estava prestes a receber a luz do Evangelho. Irmãos, como eu disse antes, não existe zona neutra nessa guerra da qual nós estamos falando. Ou você está no reino das trevas, ou você está no reino da luz. E aqui Sérgio Paulo está sendo chamado do reino das trevas para o reino da luz. Enquanto Bar Jesus, um servo das trevas, procurava confundir a Sérgio Paulo e impedir que ele recebesse a luz. E nós precisamos de discernimento. Veja o seguinte, nós estamos aqui na igreja hoje. Você está aí sentado, me ouvindo falar sobre as Escrituras, me ouvindo falar sobre Deus. Mas talvez até esse momento, o seu interesse tenha sido intelectual. Talvez você é um curioso. Talvez você goste de saber mais sobre as coisas. Talvez você goste de saber de história. E você tem se interessado pela fé dessa maneira. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e passar impunes a esse estudo. A palavra de Deus demanda que você responda a ela, e ou você responderá como sabemos que Sérgio Paulo respondeu, crendo, ou você responderá como Bar Jesus e sofrerá juízo sobre a sua cabeça. Mas a fé cristã não lhe permite que você apenas a estude como um ato de curiosidade intelectual. Não é apenas para que você saiba mais e satisfaça e cresça o seu saber. Não há como não ser afetado pela verdade. Nós precisamos reconhecer a estratégia. Nós precisamos identificar os agentes. E por fim, eu quero dizer a você que o último princípio que temos aqui é: nós lutamos as batalhas. Veja os versículos 9 a 12. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Neste terceiro momento do texto, nós encontramos o segundo contraste. Primeiro, nós vimos o contraste entre Bar Jesus e Sérgio Paulo. Agora, nós estamos a observar o contraste entre Bar Jesus e o apóstolo Paulo. E esse contraste dá fim àquele conflito. O significado, meus irmãos, do nome Bar Jesus é qual? O significado do nome Bar Jesus é Filho de Jesus.
Vocês entenderam o que eu falei? O significado do nome Bar Jesus é filho de Jesus. Mas o que Paulo faz aqui? Paulo desmascara aquele homem, ironicamente, dizendo, filho de Jesus nada, você é filho do diabo. É a ele que você pertence. Paulo desmascara aquele homem, diante de todos os que o ouviam, e diz, você é filho do diabo, você não está a serviço de Deus, você está a serviço das trevas. Enquanto no versículo 9, e reparem esse contraste, enquanto no versículo 9, Paulo é dito estar cheio do Espírito Santo, nós também somos informados aqui que Bar Jesus estava cheio de todo engano e maldade. Enquanto Paulo apresentava a palavra de Deus, nos é dito que Bar Jesus fazia o quê? Ele pervertia os retos caminhos do Senhor. Existe uma tensão que está acontecendo aqui nesse texto. E essa tensão é entre forças inimigas, porém não entre forças equivalentes. E é interessante nós pensarmos que nos encontros de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, com homens opressos, endemoniados, muitas vezes, eles libertam esses homens. Eles exorcizam os demônios, mas no caso de Bar Jesus, Paulo não o exorciza. Ele traz juízo sobre a vida dele. Bar Jesus não estava ali clamando por socorro. Bar Jesus estava ali como um homem que se rebelara contra Deus deliberadamente. Ele era um rebelde, inimigo do Senhor, filho do diabo, é assim que o apóstolo Paulo chama. Ao mesmo tempo, no entanto, que Paulo proclama esse juízo contra ele, nós vemos ainda o contraste com o apóstolo Paulo. Quando Paulo perseguia a igreja, ele foi parado por Cristo no caminho de Damasco. Nós vimos isso no domingo passado. E após esse encontro com Jesus, o que acontece com Paulo, gente? Ele fica temporariamente cego, até que Ananias lhe impusesse as mãos e ele voltasse a ver. E agora, vejam o que Paulo está fazendo. Paulo está declarando juízo sobre Bar Jesus, dizendo o quê? Que ele ficaria temporariamente cego, precisando ser guiado pela mão. Esse juízo que Paulo faz, ele não é apenas um milagre. Esse juízo funciona como se fosse uma espécie de parábola que reflete para nós de maneira física a realidade espiritual que estava tomando conta daquele lugar e daquelas relações conflituosas que estavam acontecendo. Este sinal incorpora uma mensagem. Bar Jesus estava cego espiritualmente. E agora a sua cegueira espiritual manifesta através da tentativa de impedir que Sérgio Paulo chegasse à luz e visse essa cegueira manifestada fisicamente sobre Bar Jesus. A sua resistência à verdade e desejo de desviar os outros do caminho se manifestaria fisicamente, de modo que agora ele mesmo não encontraria o caminho. Paulo está dizendo, você não quer que os outros encontrem o caminho, filho do diabo, você não vai encontrar o seu caminho, você ficará cego e você precisará ser guiado pela mão. Ao olhar para esse homem que lidava com o ocultismo e que agora está cego, é quase que impossível nós não lembrarmos do que o próprio apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2 a 4, quando ele diz o seguinte, prestem atenção. Palavras de Paulo. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Isso é exatamente o que Bar Jesus estava fazendo. E Paulo continua, e assim, pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Prestem atenção no que ele diz no 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo havia mais uma vez se levantado para cair e ser envergonhado neste conflito
que estava permeando as relações de Bar-Jesus, Sérgio Paulo, Barnabé e o apóstolo Paulo. Assim, mais uma vez, as tentativas de frustrar os desígnios de Deus, na verdade, trazem o seu cumprimento. Bar-Jesus está cego, e o homem que ele tentava enganar, o homem que ele tentava impedir de chegar ao conhecimento da verdade, encontra a verdade. E quem é usado para que ele encontre a verdade? O homem que o tentava enganar. Porque quando aquele homem fica cego, nós lemos no versículo 12: então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Ao tentar enganar o procônsul, Bar-Jesus se torna a maneira pela qual o Senhor seria revelado a Sérgio Paulo. E Sérgio Paulo crê. É curioso, no entanto, que o texto nos diz que Sérgio Paulo viu, que Sérgio Paulo creu e que ele ficou maravilhado pelo quê? Ele ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. Porque a palavra que foi anunciada, o conhecimento que Sérgio Paulo recebeu, não era apenas uma palavra, mas era a palavra e era o poder de Deus para a salvação. Assim, mais uma vez no livro de Atos, o que nós vemos o judeu, Bar-Jesus, rejeitando o evangelho. E nós vemos o gentio, Sérgio Paulo, chegando à salvação, ouvindo o chamado. Irmãos, a guerra que nós estamos já foi vencida. E as batalhas que nós lutamos são no poder de Deus. E ninguém pode frustrar os desígnios de Deus. Ninguém pode mudar os seus planos. E isso, essa história que lemos hoje, deve trazer encorajamento ao seu coração e descanso para a sua alma. Descanso porque você sabe que não importa o quão maus homens sejam, o quanto os inimigos tentem, eles não conseguirão resistir ao poder de Deus e à verdade de Deus. E isso deve te trazer descanso. Mas mais do que descanso, deve te trazer coragem. Porque nós não nos levantamos por sabedoria humana. Nós não nos levantamos por palavra humana ou pela nossa própria força. Nós nos levantamos pela palavra de Deus para proclamar o evangelho da salvação, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E por isso, eu quero dizer, não se amedronte, nem se acovarde, porque não caminhamos pela nossa força. Por fim, eu quero falar com você, que está cercado por homens como Bar-Jesus. Pare um pouco e pense na sua vida. E veja se você não está cercado por homens como Bar-Jesus. Homens que querem impedir que você enxergue a luz. Homens que querem impedir que você chegue ao caminho de salvação. E às vezes Bar-Jesus não é um homem na sua vida. Às vezes Bar-Jesus é uma ideologia. Às vezes Bar-Jesus é um desejo do seu coração. Às vezes Bar-Jesus é uma prática que você tem tido. Coisas que tentam te cegar e te impedir de enxergar a luz que te conduz ao caminho de salvação. Não deixe que homens, que desejos, que ideologias, que mentiras desse mundo te afastem da verdade de Deus. Porque só há um caminho, uma verdade, uma vida eterna, e ela só é encontrada em Jesus Cristo. Então não seja enganado, meu irmão, mas peça a Deus que segue esse Bar-Jesus que está do seu lado, para que você creia e que você permaneça na palavra de Deus. E eu quero encerrar não com minhas palavras, mas com as palavras de Jesus. Quando ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós pedimos ao Senhor que invada os nossos corações nessa manhã com a luz da vida.
Se há qualquer irmão ou irmã que está aqui hoje acompanhado por Bar Jesus, pelo poder de Cristo Jesus nosso Senhor, nós cegamos esse Bar Jesus agora, para que o conhecimento e a luz da tua salvação chegue aos corações daqueles que estão perdidos. Que os filhos do diabo sejam derrubados assim como seu pai, em nome de Jesus. Nós nos levantamos para a proclamação do Evangelho no teu poder, da tua palavra, Senhor. E nós reconhecemos que ninguém pode resistir ao teu poder. Ninguém pode cobrir a tua verdade, porque ela será revelada diante de todos os homens. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E como tua igreja reunida nessa manhã, nós colocamos o nosso coração diante da tua presença e pedimos, Pai, nos encha do poder do Espírito Santo para proclamar a tua verdade. Nos livre das armadilhas que o diabo coloca no nosso caminho. E que todas as brechas que possam ter sido abertas em nossa vida sejam fechadas agora em nome de Jesus. Que o Senhor traga arrependimento, convicção do pecado e mudança de vida à tua igreja nessa manhã, Pai. Para que nós não estejamos aqui brincando de ser crentes, brincando de ser religiosos. Que o Senhor nos dê um coração apaixonado pelo Senhor. Um coração que te busca, um coração que se humilha. Um coração que não está satisfeito até te encontrar. Incendeia o nosso coração desse amor, Pai. Nos dá apego pela verdade, apego pelo Senhor. E guarda os nossos passos de tropeçarmos, Pai. Nos ajude a, como o apóstolo Pedro nos recomendou, a vigiar. E nos ensine a orar, a jejuar, a adorar, de maneira que nós possamos amadurecer espiritualmente, Senhor. Assim nós oramos entregando a Ti o nosso coração e o nosso caminho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor